Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a mão de Deus continue sobre nós. Eu tenho uma breve reflexão para trazer aos irmãos nesta noite, que tem como tema o que Deus precisa fazer para provar que Ele é Deus e que Ele ainda faz milagre em sua vida. É uma pergunta que eu faço. E eu me baseio no Evangelho de segundo escreveu São Marcos, capítulo 6, versículo 46 até o 52. A gente vai fazer uma correlação desse texto de Marcos, capítulo 6, com o que aconteceu antes. O fato é que diz a Bíblia, através do evangelista São Mateus, que João Batista, ele terminou morrendo e alguém foi e avisou a Jesus o ocorrido. O texto diz que quando Jesus recebeu essa notícia que o João Batista, o seu primo, havia falecido, Jesus resolve ir para um lugar isolado com seus discípulos, mas uma grande multidão o acompanhou. Acompanha Jesus, menino, mulher, e quase 5.000 pessoas, isso contando homens, fora mulheres e crianças, pois naquela época não se contava mulher e nem criança. E o texto diz que Jesus se comoveu de íntima compaixão porque ele ficou ensinando esse povo todo o dia e ninguém arredou o pé. Então Jesus olha para os discípulos e disse aos discípulos: o que temos nós aí para comer? Os discípulos disseram ao mestre: Senhor, não temos nada. Um dos discípulos aconselhou a Jesus para despedir a multidão, mandar embora, mas já era tarde. Jesus então perguntou o que os discípulos tinham e terminou que os discípulos falaram a Jesus que só havia 5 pães e 2 peixinhos. Você já conhece o texto, diz a Bíblia que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ora ao Pai, apresenta e manda que os discípulos coloquem as pessoas sentadas de 100 em 100 na relva. Assim os discípulos fizeram e repartisse aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O fato é que enquanto os discípulos repartiam, um milagre aconteceu que multiplicou. Jesus apresentou e mandou que assim eles fizessem, e os 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram de tal maneira que sobrou 12 cestos. Aquilo foi um grande milagre. Sem sombra de dúvida, foi um grande milagre. Os discípulos participaram daquele ato miraculoso. Foram eles que deram os pães às pessoas. Foram eles que distribuíram o alimento ao povo. Foram eles que colocaram as pessoas sentadas na relva, de 100 em 100. Eles viram que tinha quase 5.000 pessoas, ou mais, porque não se contava mulher e criança. Eles viram. Mas sabe o que ocorreu? A Bíblia diz que após Jesus ter feito aquilo, Jesus manda que os discípulos vá ao mar. O texto diz em Marcos capítulo 6, versículo 46, que Jesus os obrigou a ir ao mar. E assim eles foram. Enquanto que Jesus ficou despedindo da multidão. Jesus está despedindo a multidão e depois que ele despede da multidão, ele vai ao monte orar. Vai falar com Deus. E isso já estava entrando a boca da noite e foi anoitecendo e Jesus ficou lá orando e os discípulos ao mar sem saber para onde ir, que itinerário tomar. Estavam ao mar. A hora foi passando, até que diz a Bíblia que na 4ª vigília da noite veio um vento contrário que começou a bater no barco e os discípulos começaram a ter dificuldades, começaram a se fatigar e a cansar de tanto remar. Neste horário é que Jesus desce do monte e resolve ir ao encontro dos discípulos. Agora como? Você já sabe, mas eu vou te lembrar. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando por cima do mar. O que Jesus queria com aquilo? Por que razão Jesus mandou os discípulos irem na frente e os obrigou a ir na frente em vez de ir com eles? O que Jesus queria? Os discípulos não sabiam para onde ir, ficaram no meio do mar, sem saber para onde ir, em que lugar iriam parar, esperando algum tipo de resposta de Jesus, e ele não chegava, até que na 4ª vigília ele resolve ir, andando por cima do mar. E Marcos vai dizer que Jesus Cristo
ele vai andando por cima do mar e quando chega próximo ao barco, ele faz que vai passar na frente do barco. Quando os discípulos viram aquele ser andando por cima do mar e dá uma ideia de que vai passar na frente do barco, eles tiveram uma reação tão absurda. As crendices afloraram e eles começam a gritar dizendo que era um fantasma, que era um fantasma. Juntou um medo, um pânico. Já estavam ali apavorados em face do vento contrário e agora o pavor aumentou por causa daquela imagem que eles viam, daquele ser andando por cima do mar. Até que Jesus grita: não, tenha bom ânimo, sou eu. E Jesus vem, entra no barco. E o texto diz que eles ficaram admirados, olhando um para o outro e dizendo assim: verdadeiramente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe por que eles tiveram essa conclusão? Você vê no versículo 52. Porque nem aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes fizeram com que os discípulos abrissem o coração e crescem piamente no agir de Deus na vida de Jesus. Eram seguidores, mas havia alguma dúvida ainda. Eram seguidores, mas ainda tinha um pouco de incredulidade. Eram seguidores, mas tinha uma hora que achavam que Jesus era um político, era um revolucionário. Eram seguidores, mas às vezes parece que ainda tinha dúvida de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Aí Marcos capítulo 6, versículo 52 diz que Jesus fez isso simplesmente porque os seus corações ainda estavam endurecidos. A minha pergunta para você aqui neste vídeo é esta: o que Jesus precisa fazer para provar que Ele é Deus na sua vida? Será que vai ser preciso Ele fazer tal qual fez com os discípulos? Será que vai ser preciso Ele se humanizar para provar que Ele é Deus? Será que vai ser preciso Ele falar para você que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda faz prodígios, que Ele ainda faz maravilhas? O que você quer? Será que você está tal qual os discípulos, querendo ver alguma coisa forte, impactante, para que então creia? Será que você está igual os fariseus que ficavam pedindo a Jesus um sinal, mesmo vendo ele fazer milagre, mas volta e meia ficava pedindo um sinal? Mateus capítulo 12 você vê isso. Os fariseus e escribas procuraram Jesus pedindo um sinal. A única coisa que Herodes queria ver era milagre. O texto diz que quando Jesus aparece na presença de Herodes para ser julgado, a primeira coisa que ele queria ver era isso, milagre. Faz algum milagre aí para que eu veja. Porque não acreditava de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A gente nota que tem muita gente assim na igreja. Diz que crê, diz que acredita no agir de Deus, que acredita que Deus ainda faz milagres e prodígios, mas existe lá no fundo uma incredulidadezinha, existe lá no fundo uma dúvida, algo que ainda prende, que não deixa a pessoa acreditar. Meu querido, é por isso que Jesus elogiou o centurião e a mulher cananeia. Não eram pessoas tão próximas a Cristo como os discípulos. A cananeia estava lá no Líbano, a cerca de quase 300 e poucos quilômetros. Ela só ouviu falar do que Jesus fazia e ela foi ao encontro de Jesus, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Estava lá do outro lado do país, em outro país. Enquanto que os discípulos estavam ali com Jesus, andando com ele. Mas aí, volta e meia, pairava essa incredulidade. É por isso que o Senhor, algumas vezes, se chateava com os discípulos a tal ponto de chamar de geração incrédula. Até quando estarei convosco? Porque havia, às vezes, essa incredulidade. Que Deus nos abençoe, que a gente acredite, sem titubear, sem desconfiar. Acreditar em Jesus é isso. É fazer como disse Martinho Lutero, é lançar-se nos seus braços para viver ou para morrer. Que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus.